descubra a verdade por trás da idolatria ao misticismo. Hoje vamos explorar uma história bíblica fascinante que aborda a idolatria ao misticismo com base no livro dos Reis. Capítulo 18, versículo 16, 40 Elias no Monte Carmelo. Prepare-se para se surpreender com os acontecimentos incríveis que serão narrados neste vídeo. Em um reino antigo e próspero, cujas muralhas eram adornadas com símbolos sagrados, o povo vivia em harmonia e prosperidade. No entanto, com o passar do tempo, sussurros malignos ecoaram pelas ruas estreitas da cidade, insinuando a presença de forças sombrias à espreita. Lentamente, os cidadãos começaram a se desviar dos ensinamentos de Deus que os guiavam e, desobedecendo o primeiro mandamento que Deus ordenarão, passaram a se curvar diante de ídolos de pedra e madeira. Os templos dedicados aos deuses verdadeiros foram abandonados em favor de altares profanos, erguidos para adoração aos falsos ídolos. A idolatria ao misticismo começou a enraizar-se na sociedade, lançando uma sombra sobre a luz que antes iluminava aquele reino. Os líderes espirituais, cientes do perigo iminente que a idolatria ao misticismo representava para a sociedade, convocaram uma reunião de emergência no grande templo sagrado. Ali, reuniram-se sacerdotes, profetas e anciãos para discutir as medidas a serem tomadas diante da crescente onda de idolatria que assolava o reino. Entre cânticos e orações, debates acalorados ecoavam pelas paredes centenárias do templo, enquanto cada líder expressava suas preocupações e propunha soluções para conter a disseminação dos cultos pagãos. Alguns defendiam a abordagem pacífica, buscando persuadir os adoradores dos falsos deuses por meio da palavra e do exemplo. Outros, por sua vez, clamavam por uma intervenção mais enérgica, argumentando que a idolatria era uma afronta aos ensinamentos divinos e deveria ser combatida com firmeza. Diante da diversidade de opiniões e da gravidade da situação, os líderes espirituais sabiam que precisavam agir com sabedoria e coragem para restaurar a fé e a harmonia no reino ameaçado pela sombra do misticismo. Enquanto a idolatria ao misticismo se espalhava pelo reino, fenômenos inexplicáveis começaram a perturbar a tranquilidade dos cidadãos. No silêncio da noite, sombras sinistras dançavam pelas ruas desertas, sussurrando promessas de poder e riqueza para aqueles que se curvassem diante dos ídolos proibidos. Muitos relatos de aparições fantasmagóricas e presságios sombrios circulavam entre a população, alimentando o medo e a incerteza. Os mais céticos tentavam ignorar tais acontecimentos como meras superstições, mas à medida que os eventos sobrenaturais se intensificavam, tornava-se impossível negar a presença de forças além do entendimento humano atuando no reino assombrado pela idolatria ao misticismo. Enviado pelo Deus único, o profeta escolhido por Deus para confrontar a idolatria ao misticismo era um homem de origem humilde, mas dotado de uma fé inabalável e de poderes extraordinários concedidos pela divindade. Sua missão era desafiar os ídolos pagãos que dominavam o coração dos adoradores e restaurar a verdadeira adoração no reino atormentado pela sombra do misticismo. Com coragem e determinação, o profeta percorreu as ruas da cidade, proclamando mensagens de arrependimento e exortando o povo a abandonar os cultos profanos em favor da reverência ao Deus único e verdadeiro. Sua voz ressoava como trovões nos ouvidos dos idólatras, despertando temor e admiração diante da autoridade espiritual que ele representava. Diante dos altares caídos dos falsos deuses, o profeta ergueu-se com ousadia e desafiou as forças malignas que haviam seduzido o povo, invocando a proteção divina para manifestar sinais miraculosos que comprovavam a supremacia do Deus vivo sobre as criaturas inanimadas adoradas pelos idólatras. Assim, a batalha entre a luz e as trevas se intensificou, revelando a força imbatível da verdade diante das ilusões do misticismo.
Enquanto a idolatria ao misticismo se alastrava pelo reino, surgiram relatos de curas milagrosas realizadas por curandeiros misteriosos que prometiam alívio para as aflições dos adoradores dos falsos deuses. Entre as sombras das vielas escuras, os enfermos e desesperados buscavam os serviços desses curandeiros, depositando neles sua fé cega e suas últimas esperanças de cura. No entanto, por trás das promessas de cura e bem-estar, escondia-se uma teia de enganos e ilusões tecida pelos seguidores do misticismo. Os curandeiros, na verdade, eram agentes das trevas disfarçados em trajes benevolentes, cujo único propósito era fortalecer a influência dos ídolos pagãos sobre o povo sofrido. Aqueles que sucumbiam às artimanhas dos curandeiros viam-se enredados em uma espiral de dependência e manipulação que os afastava cada vez mais da verdadeira luz de Deus. Diante desse cenário sombrio, a batalha espiritual entre a verdade e a mentira atingiu um novo patamar de complexidade e perigo, desafiando o profeta escolhido a revelar as artimanhas do misticismo e conduzir os corações desviados de volta ao caminho da redenção do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a idolatria ao misticismo se alastrava pelo reino, um pastor chamado de Elias foi inspirado pelo Deus único a desafiar publicamente os sacerdotes dos ídolos pagãos para um duelo de poderes divinos. Em um dia ensolarado, diante de uma multidão atônita reunindo no Monte Carmelo, Elias ergueu sua voz com autoridade e declarou que o Deus vivo provaria sua supremacia sobre os falsos deuses por meio de um sinal miraculoso. Os sacerdotes, confiantes em seus rituais e encantamentos, aceitaram o desafio e convocaram todos os adoradores dos ídolos para testemunhar o confronto entre a luz e as trevas no momento determinado. Os altares foram preparados e as oferendas foram apresentadas aos deuses rivais. Com uma simples oração, Elias invocou o fogo do céu, que consumiu instantaneamente a oferta dedicada ao Deus verdadeiro, enquanto os altares dos ídolos permaneceram inertes diante da manifestação do poder divino. O povo, maravilhado com o milagre presenciado, prostrou-se em adoração ao Deus único e renunciou à idolatria, ao misticismo que havia dominado seus corações por tanto tempo. Assim, a verdade brilhou mais forte do que nunca naquele dia memorável, revelando que somente a fé genuína no Deus Criador do céu e da terra pode dissipar as sombras do engano. A batalha espiritual entre o bem e o mal atingiu seu ápice, revelando as consequências devastadoras da idolatria ao misticismo. Enquanto os ídolos pagãos eram adorados com fervor pelos seguidores desviados, uma escuridão sinistra se espalhava pelo reino, envolvendo tudo em seu manto sombrio. As colheitas murchavam nos campos, as fontes de água tornavam-se amargas e as enfermidades se multiplicavam entre a população descrente. Os sacerdotes dos falsos deuses, cegos pela arrogância e pela ganância, intensificaram seus rituais profanos na tentativa desesperada de aplacar a ira divina que se abatia sobre o reino corrompido pela idolatria ao misticismo. Enquanto isso, os defensores da verdadeira fé enfrentavam perseguições e calúnias por parte dos adoradores dos ídolos, que viam neles uma ameaça à sua autoridade e influência sobre o povão. Em meio ao caos e à desolação que assolavam a terra outrora fértil e próspera, a esperança parecia ter se perdido nas sombras do misticismo, lançando dúvidas sobre o destino do reino, dividido entre a luz e as... À medida que a sombra do misticismo se dissipava lentamente sobre o reino, alguns corações outrora enredados pela idolatria aos falsos deuses começaram a vislumbrar a luz da verdade. Entre lágrimas de arrependimento e súplicas por perdão, os adoradores desviados voltaram seus olhos para o Deus único e misericordioso, cujo amor incondicional acolheu-os em sua graça redentora. Os templos outrora abandonados foram restaurados com fervor e devoção.
Os altares profanos foram derrubados e substituídos por símbolos sagrados que lembravam a aliança eterna entre o Criador e suas criaturas. A comunidade renascida em fé uniu-se em orações de gratidão e louvor, celebrando a vitória da verdade sobre as mentiras do misticismo. Os líderes espirituais, testemunhas do milagre da conversão dos corações endurecidos, guiaram os novos crentes no caminho da redenção e da reconciliação com o Divino Nome. Assim, a esperança floresceu novamente no reino, antes mergulhado na escuridão da idolatria, revelando que a misericórdia divina é capaz de transformar até mesmo os mais perdidos em filhos amados. Enquanto a luz da verdade brilhava sobre os corações arrependidos, uma sombra persistente envolvia os adoradores obstinados, que se recusavam a abandonar a idolatria ao misticismo. Em sua cegueira espiritual, eles afundaram ainda mais nas trevas da idolatria, entregando-se à adoração dos ídolos com uma devoção fanática e desmedida. Os líderes espirituais, consternados com a teimosia daqueles que se recusavam a aceitar a verdade, tentaram em vão convencê-los do erro de seus caminhos. No entanto, os adoradores obstinados cerraram seus corações à voz da razão e persistiram em seus rituais profanos, alimentando o fogo da rebelião contra o Deus único e verdadeiro. Envolvidos pela ilusão do poder e da riqueza prometidos pelos falsos deuses, eles mergulharam cada vez mais fundo na escuridão do misticismo, ignorando os sinais claros da ira divina que se abatia sobre o reino desviado. Assim, separados da luz da verdade e da graça redentora, os adoradores obstinados enfrentaram as consequências terríveis de sua escolha fatal, condenando-se à eterna separação do amor divino. No desfecho dessa história épica, a justiça divina manifestou-se de maneira surpreendente para punir os adoradores obstinados que persistiam na idolatria ao misticismo. Em um momento de grande tribulação, quando a sombra das trevas parecia prestes a engolir o reino por completo, um sinal divino foi enviado do alto para demonstrar o poder e a autoridade do Deus único sobre todas as criaturas da terra. Uma tempestade avassaladora irrompeu nos céus, envolvendo os altares profanos dos ídolos em chamas purificadoras, que consumiram toda a impiedade e falsidade ali presentes. Os adoradores obstinados, atônitos diante da manifestação da ira divina, prostraram-se em arrependimento e reconheceram a supremacia do Deus verdadeiro sobre os falsos deuses que haviam adorado cegamente. Naquele momento solene, a luz da verdade brilhou mais intensamente do que nunca, dissipando as sombras do misticismo e iluminando os corações antes obscurecidos. Assim, o reino renascido em fé e redenção testemunhou o triunfo da justiça divina sobre as forças das trevas, revelando que somente a verdadeira adoração pode conduzir os corações humanos à paz e à plenitude eterna. Se você ficou intrigado com essa história surpreendente, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos do nosso especial sobre histórias bíblicas. Agora que desvendamos juntos os mistérios da idolatria ao misticismo nessa história bíblica emocionante, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seu like. Até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida.